Deixe um ThinkPad Lenovo trabalhar para você. O presidente Jair Bolsonaro ironizou a fala do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e disse que o paciente pode sim abandonar o médico. Acompanhe com a Luciana Verdolim. Olha, pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os dois adotaram o discurso de que o mal-estar do início da semana, por conta das ameaças de demissão do presidente Jair Bolsonaro, teria sido aí totalmente contornado. Ontem, no entanto, a CNN divulgou uma conversa do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, com o deputado federal Osmar Terra, que era cotado para substituir Mandetta lá na saúde. Na conversa, Onyx disse que o presidente deveria ter substituído o ministro da Saúde. Osmar Terra, que era ministro da Cidadania e foi substituído por Onyx, tem se posicionado contra as medidas de isolamento social e defende a utilização da cloroquina logo no início do tratamento. Ontem ele afirmou na conversa com Onyx que nem precisava ser ministro no lugar de Mandetta não, para ajudar o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, parece não ter se importado muito com o fogo amigo dentro do governo, não. Quem está esperando aí eu falar do Mandetta e Osmar Terra e Onyx, pode passar para outra live, tá ok? Não vai ter esse assunto aqui não, tá ok? Durante a live semanal das quintas-feiras, o presidente ainda foi irônico e mandou uma mensagem ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que costuma dizer que não pretende pedir demissão porque médico não abandona o paciente. Ao comemorar o fato do Conselho Regional de Medicina do Amazonas ter recomendado o uso da cloroquina, inclusive em casos mais leves da Covid-19, o presidente voltou a alfinetar o ministro da Saúde. O médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico. Você vai com o médico, vamos supor que ele receite uma coisa que você sabe que não vai dar certo. Vamos supor, porque pode acontecer. Você tem o direito de trocar de médico. Tem todo o direito de trocar de médico, com todo respeito a todos os profissionais. Então, eu repito, o médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico, é isso mesmo? O presidente ainda lamentou o fato de não ter mais futebol aos domingos por conta do coronavírus. Por diversas vezes, ele criticou a suspensão das partidas, mas ontem disse que não iria comentar novamente esse assunto, para evitar virar manchete de jornal. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, por outro lado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que segue pressionado no cargo, respondeu ao portal G1 que o Brasil está vivendo um momento de crise ética e de crise de valores. Os dois, Rodrigo Constantino, o presidente e o ministro, continuam se alfinetando. Sim, e até certo ponto, Tiago, eu acho que divergências são normais e saudáveis. Veja que nós temos aí um alvo móvel em relação ao pico da epidemia no Brasil. Manchetes de jornal antes falavam em março, depois abril, já falam em maio, daqui a pouco estamos indo para junho ou julho. Então é muito importante a gente lembrar que mesmo os tais especialistas nessas áreas não dominam exatamente o que está acontecendo e não têm o conhecimento pleno da situação. Então é preciso mais humildade, como o presidente colocou, né, antes, e isso vem inclusive desde a OMS. Agora já temos o premier esloveno também pedindo a saída, a renúncia, a demissão do diretor-geral, o Tredor, porque eles têm errado muito mais do que acertado. Então, diante dessa situação, eu acho natural que o presidente esteja incomodado que o caminho que ele preferiria não tenha sido sequer, ou seja, algum tipo de relaxamento maior do isolamento social, volta das atividades produtivas e o uso da cloroquina nos estágios mais anteriores ao estágio crítico ou grave. Ele tem algum respaldo para isso, de outros especialistas. Então, a frase que ele colocou, ainda que seja uma alfinetada desnecessária, ela é real. Ou seja, o paciente, no caso, pode trocar
de médico. Ele, como chefe, pode trocar de ministro, né? Agora, o ministro segue fazendo o seu trabalho, fazendo aquilo que ele considera correto e adequado e seguindo as diretrizes não só da OMS, como de outros países do mundo. Então, ele tem também argumentos para a sua posição. Eu acho tudo isso, repito, a forma que tem sido tratada a questão em público é feia, é desnecessária, mas os embates, na sua essência, são absolutamente normais, porque ninguém sabe exatamente qual o melhor caminho. Josias, lembrando que na semana passada o ministro da Saúde tinha dito que ele não abandona o paciente. Tudo tem um limite, né? O ministro da Saúde disse essa frase, que o médico não abandona o paciente. O presidente agora diz que o médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico. E assim como a relação médico-paciente, também o relacionamento presidente-ministro é baseado na confiança. E já está claro que o presidente Bolsonaro não confia mais no ministro Mandetta. Essas frases, elas denunciam que o relacionamento se tornou tóxico. Isso não pode continuar assim. É preciso que o presidente exerça a coragem que ele diz possuir e acione a caneta, que demita o ministro. Ele tem poderes para isso. É preciso que haja mais nitidez. Tudo tem limite. Então, essa nitidez é necessária até para que os brasileiros, as instituições, saibam como se posicionar. Então, o presidente precisa ser claro. Ele quer o relaxamento do isolamento social, ele que proponha isso abertamente e não disfarçadamente, mantendo um ministro que sugere o contrário. Então, o presidente precisa ser mais nítido para que as pessoas saibam como reagir a ele, apoiando ou contraditando o que ele pretende. Mas do jeito que está, não dá para continuar.